Peraí. Começando a nossa gravação, então. Júnior, você se apresenta, por favor, rapidamente? Qual a tua formação, enfim. Sim, eu sou Júnior Capê, eu sou bacharel em tradução, especialista em artes e mestrando em arquitetura. Uma carreira de mais de 25 anos como artista visual contemporâneo e como produtor cultural também. Então, eu estou iniciando o mestrado agora, em julho, muito recente, para 22, 24, né, defender em 24. E é uma alegria, satisfação participar do Seminário de Estética e Crítica de Arte, com esse trabalho que eu tenho um carinho, nessa pesquisa que eu tenho um carinho muito grande. Então, vamos lá. Quando olho para trás, vejo... eu tenho que compartilhar minha tela, né? Deixa eu compartilhar a apresentação. Aqui. Por favor. Cadê? Meet, Gmail, fotos... Uai. Como eu compartilho meu próprio Drive aqui? Não aparece. Acho que você tem que ter um arquivo. Se você puder estar com o arquivo aberto, aí ele Está chama. aberto. Compartilha uma guia. Gmail, peraí, deixa eu parar aqui, ó. Se compartilhar uma guia aqui embaixo, acho que rola. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Mas não é Gmail. Estranho, tá aparecendo só a opção do Gmail. Não, na verdade, É um link? Está aberto. Não, a apresentação, é um PowerPoint. Eu tô no Keynote, né? Eu tô no iPad, peraí. Compartilhar. Mas, então, essa de uma guia não te atende? Compartilhar uma guia? Cadê? Não aparece para mim isso. Não? Mostrar, ó, configurações, denunciar abuso, informar, mostrar a legenda, compartilhar a tela e adicionar pessoas. Se quiser mandar o link, que posso compartilhar para você aqui. Peraí, então. Nossa, gente. Vamos lá. Final, PDF. Compartilhar. Copiar. Compartilhar no arquivo. Poxa, eu fiz isso num outro congresso, deu certo. Quer começar pelo Gabriel, enquanto você salva e tenta abrir? O que você acha? Pode ser, ajuda, né? Ajuda porque aí você faz com calma. Pode não ser, Gabriel? Pode sim. Você se apresenta, então, por favor? Uhum. Bom, então, boa tarde a vocês aqui. Felicidade de estar aqui participando do 5º Seminário de Estética e Crítica da Arte, né? Acho esse título muito instigante, né? Sentidos na asfixia. A mim me interessa muito essa possibilidade de ruptura, né? De avançar depois de um período tão difícil que foi o período pandêmico que está ainda estamos passando aí, né? Mas de uma maneira muito mais tranquila nesse momento, assim, né? Me chamo Gabriel Teixeira Ramos, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, sou arquiteto e urbanista, atualmente coordenador do curso de arquitetura do campus Goiás e professor permanente da pós no campus Goiânia, em projeto Cidade, nossa pós que intercala as discussões de arquitetura e urbanismo. Eu tenho uma formação toda em arquitetura, meu mestrado foi na Federal da Bahia, minha graduação na Federal do Espírito Santo, sou capixaba, portanto, e tenho um trânsito em que há algum tempo já venho pesquisando há uns 12, 13 anos os deslocamentos, enfim, tanto como sujeito quanto objeto da minha pesquisa, de um modo mais geral, assim. Então, vou compartilhar com vocês aqui.
Uma provocação que eu pensei para a gente conversar aqui, ela consiste bastante no início do que eu estou pensando, né? Eu terminei meu doutorado no ano passado, e desde então eu venho tentando articular algumas configurações a partir de uma inquietude própria, que advém muito do ato de caminhar, né? Eu pensei em um doutorado em que essa caminhada ela viria enquanto um contraponto a uma relação de disputa em rodovias, né? Ao longo da minha pesquisa de doutorado, fui orientado pelo professor Dr. Davi Sperling, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Carlos, em que a gente tinha contrapontos de velocidade, discutimos algumas coisas, mas com a pandemia a gente acabou reconfigurando, e aí uma das discussões centrais virou a própria lógica de produzir contracartografias, contramapas, discutir sobre posições, né, desmobilizar e remobilizar posições. Assim. Então, é algo que vem me instigando no sentido de pensar a cartografia como um ato, como uma atenção do cartógrafo, de um modo geral, pensando com a Virginia Kastrup, principalmente. Então, dentro desse quadro aí, dessa conversa, eu venho no último ano, tentando entender um pouco de algumas práticas estéticas, especialmente ligadas ao campo da arte, em que a caminhada ela se protagoniza enquanto a redescoberta de um território, né? Se a gente pensar que a cartografia ela surge enquanto um próprio deslocamento em si, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na roda do agrimensor, né? Que mede e que calcula as distâncias lá nos tempos remotos do século XVI, XVII, XVIII, perdão, você vai configurar o território enquanto a primeira camada, né, uma relação imediata com o território. E aí, com o tempo, isso vai sendo mediado, né, alguns vão se produzindo cartografias. Então, eu estou tentando recuperar essa relação imediata, desse ato de caminhar. E aí, um recorte que eu tenho estudado é o quadrilátero Cruz, que é esse quadrilátero que envolve o Distrito Federal, a partir de uma perspectiva de fora para dentro, de Goiás para dentro do DF, não de DF para dentro de Goiás, para fora da Goiás, né? Como é geralmente mais visto. Né? Então, para essa comunicação é algo que eu tenho pensado, então eu estou colocando aqui de uma maneira um pouco precária, até peço desculpas, porque ainda está muito no campo do pensamento, e eu vim socializar para a gente tentar articular algumas conversas, enfim, ouvir um pouco também de como isso bate para vocês, assim, né? Então, essa questão, né, o objetivo, né, ela vem de uma perspectiva crítica da história tradicional em que a gente reproduz, né, de ver se reproduzir a lógica de um pensamento colonial, né, em que se objetiva reler a construção da fronteira entre Goiás e o Distrito Federal por meio do quadrilátero Cruz, que foi concebida em meio a um projeto de nação pós-império. Né? Então, aí buscando se configurar fissuras estéticas, né, contemporâneas em termos de possibilidades. Esse objeto, né, de onde eu parto isso, né? Tudo parte da leitura do próprio relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central, que acontece ali entre junho de 1892 e março de 1893, em busca dessa compreensão do que viria a ser essa suposta capital, né? Ainda no final do século XIX, momento em que o Império se desfaz e tem toda uma lógica de começar a nova república, né? Então, é um documento em que tem alguns participantes, mas ele é publicado e redigido em 1894 pelo Luiz Cruz, que é o diretor naquele momento do Observatório Nacional. Então, o contexto em que ele está inserido, essa questão, é essa passagem passa do século XIX para o século XX, em que a geopolítica vai ficando no segundo plano em relação a essa novidade, que é a natureza do Planalto Central trazia naquele momento, a nova marcha para o oeste, aquele contexto brasileiro, né? Então, que não foi esquecida por alguns setores da sociedade, como, por exemplo, os militares, e aqui é um eixo que eu configuro como importante para se ler e se discutir isso, né?
esses sujeitos, eles estão muito embrenhados naquele contexto de uma ideia de deserto, né, que ela é muito pertinente, numa ideia de sertão, que ela é muito pertinente, muito recorrente ao longo da história da colonização brasileira, né, enfim, de toda essa chegada, dessa invasão dos portugueses, de toda a aproximação ao território que aí viria a se tornar Brasil, né. Essa palavra, a palavra sertão, ela tem uma série de configurações, de visões sobre ela, mas ela tem uma lógica mais ou menos em comum, assim, né? Ela tem uma herança relativamente epistemológica aí de deserto, desertão e, por tabela, sertão, a partir do Gustavo Barroso, mas também aparece lá na carta de Vasco da Gama, logo que ele comenta sobre as terras daqui, ele fala, né, 4 léguas desta Angra para o sueste estende-se um rio que vem de dentro do sertão. E aí também a gente admite, junto com o Filho, que mesmo que a palavra sertão apareça de modo diferente, né, uma origem multivariada, o significado converge para um só sentido, né, que é o locus, cujo sentido é o interior das terras ou do continente, que pode ou não vir implicitada a ideia de aridez ou de área despovoada. E aí é o que a gente vem interessando a gente. E aí a primeira questão que aparece, né? Se há um despovoamento ou há uma proposta de repovoamento. E aí que povo seria esse? Então, a mote dessa discussão está muito tentando entender, dentro desse documento, que projeto de país está sendo colocado logo ali nesse ato fundador, né, gesto fundador, segundo a história de Brasília coloca, né, com um gesto, talvez o documento inicial, né, do que se coloca como Distrito Federal. Então, essa é uma foto de todos os homens presentes, são só homens presentes nessa comissão, é uma comissão formada por uma heterogeneidade de sujeitos, eles são astrônomos, médicos higienistas, farmacêuticos, geólogos, botânicos, mecânicos, né, ajudante de mecânico, comandante, e seus materiais, né, que são materiais de medição, materiais de levantamento, né, enfim, círculo mediano, teodolito, sextante, enfim, bússolas, aneróides, podômetros, enfim, uma série de documentos e instrumentos meteorológicos. E é interessante que não há, assim, o primeiro ponto que a gente ressalta é que não há um antropólogo, por exemplo, não há algum sujeito referente ao campo das ciências sociais ou humanas. Há sempre um contexto mais ligado a uma ideia de higienização, o médico e tudo mais, militares, né, enfim, e todos eles, né, uma relação com militar, na verdade, e a astronomia, né, enfim, que tem uma aproximação também a isso. Então, ao longo do relatório, eles vão trazendo, né, imagens do que eles vão fazer, eles vão saem ali do Rio Parnaíba e vão fazendo todo esse levantamento, chegando com o objetivo, a região dos Pirineus, né, que hoje é a região de Pirinópolis. Então, passa por esse trecho e tenta configurar tentar entender e levantar esse lugar, né. Então, são algumas imagens presentes no relatório, que são os acampamentos nas cabeceiras do Pindaíba, a travessia do Rio Parnaíba, aqui embaixo a vista de Catalão, né, uma cidade que hoje já é uma cidade muito grande, em Goiás, e os acampamentos nas margens do Rio Parnaíba. Então, são essas imagens presentes. Eles vão trabalhar com levantamentos topográficos, fazem alguns perfis topográficos, fazem algumas vistas, né, para tentar entender essa massa geográfica. Eles estão muito interessados em compreender esse relevo, e aí isso vai chamando uma atenção desse caráter de cientificidade um documento que busca ser bastante científico e busca principalmente com essas leituras cartográficas e leituras das determinações dos vértices, que eles vão pensar esse quadrilátero, de 2 dimensões que elas são até interligadas, né? Uma dimensão da ciência e uma dimensão do clima. Na dimensão da ciência, o relatório ele usa o Visconde de Porto Seguro, naquele contexto é uma figura muito importante, como legitimador de um projeto executado por uma das principais instituições científicas da época. Então, é interessante porque isso reverte a direção da influência, que geralmente vai estabelecer entre as ciências naturais e o pensamento social brasileiro,
E essa relação ela tem como base uma concepção de ciência como um discurso de verdade. Então, a primeira pergunta que a gente levanta seria ciência para qual povo, né? Essa palavra povo, a gente está um pouco interessado nessa investigação. E a dimensão do clima, que vai se destinar a esses especialistas, e aqui mais interessante ainda, porque revela-se a todo tempo uma tentativa de provar, uma tentativa de falar que esse terreno é um terreno muito propício para os europeus. Então, o relatório ele é publicado em duas línguas, português e francês, e aí tem esse texto do Cruz, né, que ele fala, né? Em resumo, ele chegou em julho, uma época fria, né, mais fria nessa região. Então ele fala, em resumo, a zona demarcada goza em sua maior extensão de um clima extremamente salubre, em que o emigrante europeu não precisa da aclimatação, pois encontrará aí condições climatéricas análogas às que oferecem as regiões mais salubres da zona temperada europeia. A associação entre clima primeiro, ciência relacionada ao clima e ao território tem uma dimensão muito sutil nesse primeiro momento, mas que vai se evidenciando ao longo do relatório, de racialidade também, né? Então, qual é o contexto em que esses sujeitos europeus estão vindo para um lugar supostamente despovoado, eles vão tentar argumentar isso a todo tempo, não há um interesse em observar que populações viviam ali, então, para se implantar essa lógica desse quadrilátero, né? Vale lembrar também que o quadrilátero ele vem sendo configurado num contexto em que o Brasil ele é pensado enquanto Estados Unidos do Brasil, naquele momento ali da virada da Nova República, então tem uma forte influência da ideia de Thomas Jefferson, das divisões quadriláteras, da geografia, enfim, que acontece nos Estados Unidos, uma certa reprodução, o que aconteceu em Washington, que acontece também em Brasília, né, no Distrito Federal, essa lógica do Distrito Federal, né, o DC lá de Washington. Então, são aproximações muito claras a uma ideia que está naquele momento, né, no embojo daquele contexto, né. De posse disso, a gente olha para esse relatório e começa a reivindicar alguns autores que ajudam a gente a pensar, e é esse o momento que está a pesquisa, que a gente olha para essa cartografia, né, que a gente primeiro começa a compreender que essa relação que eles fazem desse relatório é uma relação cartográfica de percursos, né, está se realizando um deslocamento para entender esse território e mais do que entender, dominar esse território e demarcar esse território, né, verbos muito importantes e usados pela lógica colonial moderna, né, essa visão de colonialidade e modernidade, vale a pena dizer que há outros projetos de modernidade, mas essa visão de colonialidade e modernidade. A partir disso, a gente começa a reivindicar um conceito, uma ideia, na verdade, do Jordi de Huberman, que seria a ideia de ruptura da imagem, que ele vai falar de rasgadura da imagem. Então, como abrir a imagem, a imaginação, de algum modo, né? O que a gente está chamando aqui de uma imagem mapa, uma imagem que é estática, perdão, que é esse quadrilátero que envolve ali toda essa demarcação. Então, ele fala, né, o Jorge de Huberman, abrir, portanto, romper alguma coisa, pelo menos fazer uma incisão, rasgar. Do que se trata exatamente? De debater-se nas malhas de que todo conhecimento impõe de buscar dar ao gesto mesmo desse debate, gesto em seu fundo doloroso, sem fim, uma espécie de valor intempestivo, ou melhor, incisivo, que pelo menos a simples indagação tenha adquirido em algum momento esse valor incisivo e crítico, tal qual seria o primeiro anseio. Então, a primeira indagação para a gente seria questionar essas primeiras imagens que se configuram e se cristalizam, né? O Distrito Federal ele é cristalizado quanto essa linha imaginária quadrilátera que envolve esse lugar que divide, e isso se reproduz socialmente, a ponto de muitos sujeitos não se identificarem com Goiás. Então, há uma dissociação muito clara como alguns poetas já falaram, dessa Brasília, né? Essa ilha que está ali no meio de um continente goiano, enfim. Então, a gente começa a perguntar, né, se essa imagem de um mapa em qualquer sistema cartográfico, ela é a cristalização de um tempo, podemos mesmo fazer perguntas diante dela, já que a imagem mapa tem um conteúdo retórico? Então, para insistirmos em algumas perguntas que ainda não foram feitas para os mapas, a gente precisa sair da ideia de imagem-mapa para de imaginar o mapa. Então, essa é a abertura da imagem que a gente propõe, né? Esse quadrilátero, que na verdade não é bem um quadrilátero, ele tem duas linhas,
retilíneas e as outras, as laterais, que são, na verdade, ali relações geográficas que se manteve por questões mais práticas, né? Embora também haja pedaços de linha reta, assim, né? E uma das primeiras incursões em campo que a gente tem feito, primeiro foi entender onde que passam essas linhas, né, supostamente imaginárias, né? A gente sabe dessa defasagem da escala, né? Então, de uma escala que está num ponto e a gente vai descendo, né? Se você está olhando o mapa numa escala de 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, ao descer o mapa, vão haver defasagens. Então, essa primeira chegada num território em que se configuraria essa linha, né? Supostamente onde ela passa essa linha. Então, a busca da linha a partir de uma tensão é essa primeira mote de uma saída a campo, que vem acontecendo recentemente. Então, munido de uma câmera, enfim, e alguns equipamentos bem simples de tripé, caderno e tudo mais, eu tenho caminhado um pouco por essa região, é um trecho muito longo, para entender onde está essa linha, né? Essa é a pergunta que começa, né? Onde está essa linha que passaria aqui? Obviamente é uma pergunta irônica, né? Essa linha ela não existe, ela é imaginária. Então, é exatamente essa tensão da linha que eu começo a buscar a partir de uma ideia performática em que se reconstitui essa linha. Eu estou muito inspirado no artista Francis Ali, em que ele vai fazer uma série de operações em alguns trabalhos dele, e essas 4 obras aqui são 4 obras que têm me motivado a pensar um pouco a partir dessa perspectiva, né? Essa primeira é Painting e Retoque, que ele vai repintar uma faixa de trânsito, né, de um asfalto numa pequena cidade, se não me engano, do México. Então ele vai andando, vai pintando de uma maneira muito tranquila, ele senta devagarzinho, vai pintando, quase como se tivesse, quase como um contrário de um trabalho de um arqueólogo. Ele está ali, na verdade, fazendo quase uma carícia, né, naquele espaço ali, relembrando um pouco o que era, né, desses carros que passam e vão apagando, e as intempéries, né. A Real Unreal, que é essa caminhada, né, na verdade é uma corrida em que ele como uma roda de agrimensor, em que ele vai caminhando com essa roda para marcar o território, né? Então ali ele está fazendo uma experimentação direta, né? Então é um ponto importante dessas performances do Francis ali é a ideia de um ato muito direto, muito do contato, tá? É exatamente a prática que vai dizer, não exatamente a obra em si, né? Enfim, o modo como ele vai produzir isso. Delic, que é uma das obras que ele usa a tinta, ele faz algumas obras, que ele vai caminhar com essa latinha de tinta bem pequena, ele vai derramar num trecho e vai caminhando e andando, que é muito semelhante ao que ele faz no Green Line, só que o Green Line ele faz isso em Jerusalém, numa linha em que divide aí, né? Então está passando ali, vai dividindo na frente de uma região muito conturbada, para tensionar, né? Quase que dá um offset numa linha de fronteira, né? Ele vai meio que fazer uma linha paralela ali para aumentar essa área, né? Supostamente caminhando com uma lata de tinta, né? Então, por fim, a ideia aqui, e essa era a proposta da comunicação, é colocar essas perguntas, essas provocações, esses levantamentos, para ouvir também como isso bate em vocês, assim, como isso aparece para pensar essas performances enquanto reivindicação de uma linha que ela não existe, mas existe. Então, essa linha, entre parênteses, aí, né, entre parênteses, inexistente, né? Então, que tanto separa, quanto faz fronteira, quanto, na verdade, visualmente ela não existe, né? Então, essa é uma proposta da comunicação. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito interessante. Vários comentários eu tenho depois para a gente falar. Bom, bem-vinda, Rubiane. Rubiane, se sinta bem-vinda, então. Eu vou apresentar, então, pode ser, Juni? Você já conseguiu achar o arquivo, tudo? Tá no mudo teu... Acredito que agora está prontinho. Ótimo. Posso, então, apresentar? A gente finaliza com você? Claro. Então, tá. Eu optei por ler, porque eu fiquei preocupada em como talvez tivesse que parar a apresentação para permitir. Então, eu estou adotando uma forma que eu nunca tinha feito antes, farei agora, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Só um minutinho, por favor. Não está compartilhando para vocês, né? Ainda não. Ainda não. Então, peraí, deixa eu ver o que eu fiz de errado. É naqueles 3 pontinhos, né, Gabriel? Sim. Compartilhar tela. E você vai nos 3 pontinhos. Perdão, 3 pontinhos não, no quadradinho com uma flechinha, seta. né? Oi? Na flechinha. É no quadradinho com uma seta aí. Apresentar agora. Então, vamos lá, uma janela. Pronto, agora vai entrar. Entrou? Sim. Sim. Então, vamos lá. Uma coisa que me intriga bastante, e o que eu estudei no mestrado, estudo agora no doutorado, é como a gente consegue criar um espaço identitário a partir de projetos arquitetônicos e obras artísticas, principalmente na forma de instalação. Então, por isso que eu chamo, além da sujeição, o espaço público como lugar singular. Então, inicialmente, começando por Heidegger, a essência do construir é deixar habitar. A construção realiza sua essência ao edificar lugares por meio da reunião de seus espaços. Somente se formos capazes de habitar, poderemos construir. Heidegger fala isso e está no livro da Nesbit. Então, eu estudo aqui o Beco do Batman, em São Paulo. Então, essa apresentação tem como foco central a análise da forma com que as populações urbanas se apropriam dos espaços públicos a partir de projetos artísticos. Para tratar desse tema, utilizo os conceitos fenomenológicos propostos por Gernot Bohm, Christian Oberschuss, e o conceito de asfixia, remetendo ao tema do seminário, que é a asfixia de Franco Berardi. O que me interessa aqui é a análise da relação entre o homem e o espaço urbano na construção de um lugar singular que instiga as percepções, sensações e memórias de cada um. Abordo o conceito de atmosfera, o conceito de site específico, a relação do sujeito com o objeto artístico e a cidade. Elegi para essa conversa o Beco do Batman em São Paulo, pela sua configuração única e pela variedade, qualidade e quantidade de grafites que lá se encontram, resultando em um museu a céu aberto. Esse pequeno espaço dentro da cidade caótica, ao mesmo tempo em que se apresenta, assume a função de transgredir. Aqui seria não a asfixia, mas o contrário dela, né? A gente não sendo mais asfixiado e reagindo. Interpenetrações. Desde o final da Segunda Guerra Mundial até nossos dias, as cidades e o entendimento do que é arte no campo da teoria crítica passaram por mudanças significativas. Por volta dos anos 80, no apogeu da pós-modernidade, Arthur Danto identificou o período como o fim da arte. Reproduzo. Tudo que veio após esse fim, na ausência de um nome melhor, passou a ser chamado de arte contemporânea. Danto, 2006. Uma das mudanças perceptíveis do período está na pluralidade, multiplicidade e diversidade. Quaisquer técnicas ou tecnologias, quaisquer materiais, quaisquer suportes podem candidatar-se à categoria das artes. Lembrando da tua apresentação. Deixa eu aumentar a tela aqui. Lembrando da tua apresentação, Gabriel. Outro traço primordial encontrado na arte contemporânea refere-se ao hibridismo. Todos os gêneros, todos os suportes, todas as formas, todas as linguagens podem misturar-se para celebrar suas complementaridades, similaridades e diferenças. Outra mudança fundamental do período é a dissociação da relação entre tempo e espaço tão presente nas sociedades urbanas.
Se antes a nossa relação com o espaço era represada, hoje é dinâmica, ou até displicente. Estabeleceu-se um novo vínculo entre o espaço, o tempo, o efêmero e o real. Essa transformação subverteu a relação do sujeito com as coisas, do sujeito com os objetos e do sujeito com as percepções e sensações na construção do lugar, entendendo-se lugar como apropriação do espaço experimentado e vivido. Também resultou na perda da noção de distanciamento. Hoje parece não existir mais o mundo externo ou afastado, e sim um ambiente onde está tudo dentro, numa imersão total. Para Ricardo Fabrini, é na percepção marcada pela demora, pelas hesitações, pela perda de tempo e pelo tempo perdido, pela paciência em desvelar o segredo de uma imagem de exceção, que teríamos a negação da temporalidade, do consumo capitalista, com suas palavras de ordem, gozo, narcisismo, competitividade, performance ou sucesso. Trato aqui dessas mudanças a partir da reflexão sobre a forma de apropriação dos espaços públicos pelas populações urbanas na construção de um lugar singular, tomando como narrativa os grafites encontrados no beco do Batman em São Paulo. Esses grafites foram escolhidos e entendidos como grafite arte com predomínio de imagens com intenção artística, como objeto para essa narrativa, por entender que eles impactam e transformam a relação e a percepção do fruidor com o entorno, sequestrando-o do ritmo acelerado de nossos dias. Para enfrentamento desse tema, problematiza a construção do lugar singular pelo sujeito sensível. Essa reflexão é embasada nos conceitos da fenomenologia focada na atmosfera. Entendo a atmosfera como um espaço sintonizado com um conjunto de elementos indefinidos, espacialmente distribuídos, sob o ponto de vista do filósofo alemão Gernot. Isso se dá por meio da correlação entre uma presença emissora e a percepção física do sujeito. Bohm, em 95, argumenta que a atmosfera não se refere a características espirituais, mas a uma atitude reflexiva e crítica, relacionada à consciência da corporeidade e da percepção do indivíduo. Para o filósofo, a atmosfera constrói uma estética da presença, na qual o objeto impacta o sujeito observador na mesma medida em que o sujeito transforma o objeto. Nesse sentido, o corpo atua não como uma unidade fechada, mas sim como um conjunto de possibilidades em troca contínua com as energias e características do ambiente circundante. Por essa via, a atmosfera pode ser entendida como um sentimento indivisível do sujeito sensível frente à presença de algo. A atmosfera, no entendimento de Bohm, pressupõe envolvimento afetivo entre o sujeito e as coisas. Aqui, os grafites do beco. Sob esse ângulo, a atmosfera opera como um entre, na qual a distância do espectador e a obra é inapreensível, como um limite que, ao ser eliminado, deixa-se afetar pela paisagem construída. Merleau-Ponty também vai muito nessa linha na teoria da percepção. A construção da atmosfera a partir da presença do grafite arte, enquanto agente gerador da construção de um lugar pelo espectador participante, baseia-se na interação entre a técnica e o suporte físico dessa arte, construída em grande medida a partir da materialidade da tinta e superfície, e da imaterialidade da luz, da névoa e do cheiro. É por meio dessa percepção multissensorial e das experiências desses elementos que o espectador constrói a obra e se apropria do espaço público. Nesse sentido, o grafite arte se coloca como moderador da apropriação do espaço público pelo cidadão comum que habita as cidades, e não somente como expressão e manifestação dos autores das obras. Beco do Batman, expressividade do fictício.
O Beco do Batman, uma galeria de grafite a céu aberto, está localizado entre a Rua Gonçalo Afonso e Rua Medeiros de Albuquerque, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. O bairro, conhecido por sua frequência boêmia e artística, abriga vários bares e restaurantes, além de uma área residencial. A ocupação do beco pelos grafites tem início na década de 80, quando em uma de suas paredes foi encontrado, da noite para o dia, um grafite do personagem da DC Comics, o Batman, Homem-Morcego dos quadrinhos, herói que deu nome ao beco. A partir dessa obra, o espaço foi ganhando notoriedade ao receber inicialmente grafites de artistas pioneiros na arte urbana de São Paulo, como Alex Valauri e o grupo Tuminandá, e posteriormente de artistas desconhecidos e consagrados, como Espeto, Os Gêmeos, Milo Chais, Ricardo Akemi, Boleta, entre outros. Ao longo desse processo, o beco assume a função de transgredir, ao mesmo tempo que se apresenta como um pequeno espaço dentro da cidade caótica. Os grafites construídos por uma variedade de cores e imagens despertam sensações e memórias, constituindo um mundo à parte. O sítio, outrora abandonado, torna-se um dos mais democráticos espaços para a arte na cidade de São Paulo. Chama a atenção um pavão com proporção humana, pintado provavelmente com o intuito que os visitantes, que foi a primeira imagem que eu apresentei, que o intuito que os visitantes se coloquem à sua frente para sacar uma foto, ao mesmo tempo em que se estabeleçam numa relação corporal com a obra e sua plumagem. Uma construção perceptiva entre figura e fundo, como constituição de um lugar singular. A obra desperta os sentidos, conduzindo a uma experiência multissensorial, onde o sujeito e o objeto se complementam na construção da paisagem. A travessia pelo beco possibilita capturar o indizível no dizível, o invisível naquilo que é visto, entendendo a paisagem como uma cartografia no processo que abre janelas para o devir das sensações e percepções, como uma experiência inscrita na tradição das errâncias e suas derivas. Essa travessia assinala a alegoria do encontro com a alteridade na experiência da cidade contemporânea, subtraindo-nos do estriamento do espaço, dos corpos e dos pensamentos a que somos submetidos. Há de se considerar que vivemos em uma sociedade que se articula em torno de uma galáxia de imagens constantemente renovadas, que buscam o olhar do observador a todo momento, conseguindo apenas prender a sua atenção de maneira fugaz antes de desaparecerem. Trata-se de um modelo regido pelo consumo e pela lógica do capital financeiro, prática sintomática de nossa sociedade, descrita em obra seminal do pensador francês Guy Debord, como a sociedade do espetáculo. Retomo Fabini para melhor explicar. Frente à saturação de imagens, própria sociedade do espetáculo que nos tornou cegos de tanto ver, é necessário, assim, uma reeducação dos sentidos que devolva à percepção sua capacidade de aprender as nuances de uma dada imagem, constatando-se a necessidade de reorientação da percepção. É preciso que o observador substitua a pergunta habitual própria do hedonismo ansioso: o que veremos na próxima imagem? Debord refere-se de forma crítica à ditadura do olhar, que nos coloca como meros observadores com entendimento fragmentado, focalizado e perspectivo do espaço. É contra esse pano de fundo que retoma o conceito de atmosfera proposto por Bohm. O filósofo problematiza o lugar como dimensão da existência humana, decorrente da necessidade do indivíduo em compreender e dar significado às relações com o entorno. Nesse sentido, cada espaço e lugar sugere atos e atividades distintas, o que nos leva a pensar que a paisagem, o espaço ou lugar nada mais são que experiências singulares, imagens mentais e neutras
que se fundem à nossa experiência cognitiva e existencial. Dessa forma, perdem importância os produtos finais e ganham importância os processos de construção dos lugares. Há um componente ritualístico nesse processo, uma espécie de coreografia que rebenta à medida em que o corpo se aproxima da obra. Cada um dos grafites forja uma certa solidão no espectador, desconectando da realidade espaço-temporal e arrastando-o para dentro dele. Faz com que se experimente um espaço e tempo diversos do que ordinariamente se vivenciaria. Nesse sentido, a obra combina o mundo da cidade com o cultural, sem, no entanto, resolver a tensão entre os dois. É por esse motivo que esses grafites são considerados como uma intervenção site-específica, na qual o caráter material e nada efêmero é dado pelas características estruturais do sítio. Isso nos remete ao conceito romano de genius loci, espírito do lugar, abordagem fenomenológica entre o lugar e suas características pré-existentes, ao operar como ferramenta de aclaramento dos significados do entorno, ao incorporar os traços que constituem a sua essência. Acentua-se, portanto, a experiência e a sensação de se estar em um lugar único. O projeto artístico como ferramenta de explicitação dos significados presentes no ambiente dado. Não é essa ainda. Paradoxalmente, pode-se pensar nos genius loci tanto como um caráter efêmero desfocado em material, quanto focado em material. Explico melhor. O caráter efêmero se dá a partir das características do lugar que lhe conferem qualidades únicas e memoráveis. Essa percepção se dá para além dos 5 sentidos aristotélicos, ao envolver também os sentidos de orientação, equilíbrio, movimento, duração, continuidade, escala e iluminação. Ao passo que o caráter material e nada efêmero é dado pelas características estruturais do site. Nesse sentido, a criação de lugares específicos se dá a partir do genius loci, da materialidade e sua expressão estrutural, a percepção multissensorial ampliada. O fato de se ter apreendido pelo espírito do lugar cria uma dialética entendida por Norbert Schuss como um processo de partida e retorno. Essa dinâmica se dá em um fluxo contínuo de associações e ressignificações, na quais certas características são preservadas, algumas importadas e outras exportadas por meio de transferências, traduções e transposições. Esses conceitos são defendidos pelo arquiteto Christian Norbert Schuss, que problematiza o espaço como dimensão da existência humana. Schuss propõe em seu livro Existence, Space and Architecture que o interesse do homem pelo espaço tem raízes existenciais, decorrentes de sua necessidade em compreender e dar significado às relações com o entorno, orientando-se de forma cognitiva e afetiva, visando estabelecer um equilíbrio dinâmico com o espaço que o cerca. Fica aqui evidente que a configuração do beco site-específico, somada às possibilidades do grafite como ferramenta para a expansão da capacidade perceptiva e sensorial, estimula uma atitude crítica em relação à apropriação do espaço público. O espectador participa de forma ativa na concepção da obra ao se perceber percebendo. Desse modo, tanto objetos artísticos quanto espaço público operam como ferramenta de negociação e avaliação do beco. Essa percepção sensorial do espaço é marcante, já que antes mesmo de separar visualmente os objetos imateriais, é possível perceber o impacto de algo ainda não identificado, na transformação de um espaço qualquer da cidade em um lugar cheio de significados que emocionem e instiguem, que expandam a compreensão do sentido de ocupação dos espaços públicos pelas populações urbanas. Aqui eu abordo Berardi, que diz: asfixia. Mais do que entender a crise atual como uma crise econômica, Berardi propõe
que o que está em jogo é uma crise da imaginação social que exige uma nova linguagem para enfrentá-la. E aqui eu entro com um grafite que foi feito sobre as paredes que existiam os grafites antigos. Em 28 de novembro de 2020, as paredes do beco foram pintadas de preto em protesto pelo assassinato do artista Wellington Cupido Benfatti, conhecido como Nego Vila. O grafiteiro, com 40 anos à época, foi morto por um tiro que, segundo testemunhas, foi disparado por um policial na frente de uma distribuidora de bebidas na Vila Madalena. 2 dias depois, o beco do Batman amanheceu todo pintado de preto, com os dizeres: Nego eterno, nego eternamente, e mais um nego assassinado. Em 5 de novembro de 21, os artistas se organizaram coletivamente para pintar os muros de uma única vez. Os muros do beco voltaram a ganhar os grafites na semana de 5 de fevereiro de 21. Nesse sentido, esses grafites protesto, esses grafites que colocam uma realidade, porque os muros foram inicialmente pintados totalmente de preto e depois eles foram grafitados, mas inicialmente as paredes eram pretas, todo o beco, né, as vielas eram pretas. Então, eu entendo como uma respiração, essa manifestação também é uma forma da gente poder se colocar frente às situações sociais da cidade. Então, coloco aqui como respiração, pegando o termo do Berardi, novamente. Arte como rota de fuga contra os fluxos que paralisam o corpo social. Segundo Berardi, trata-se de reaprender a respirar em tempos de asfixia. Como podemos lidar com a falta de ar que a abstração produziu na história da humanidade? Para Berardi, a resposta pode estar na potência infinita de uma linguagem não coagida pelos limites do significado, ou, em outras palavras, nas artes como invenção coletiva. Agradeço a todos. Bacana demais. Pronto. Agradeço. Fiz os meus 20 minutos. E agora é com você, Juni. Você pode colocar sua apresentação, por favor? Funcionou, gente? Sim. Tem uma projeção, né, do sentido do cartaz, do sentido na asfixia. Isso. Isso, Uns tijolos, é isso? Ok. exato. Então, vamos lá. Esse projeto se chama Quando Olho para Trás, Vejo o Futuro. Então, eu gostaria de começar apresentando o corpus, o local da pesquisa, a cidade de São José do Rio Preto, uma cidade de médio porte, população de 464, né, quase 465, a noroeste do estado. Então, essa manchinha azul, a noroeste do estado de São Paulo. A fundação em 1852, esse ano de 22, são 170 anos, isso é para marcar a juventude dessa cidade, é uma cidade recente na história do país. Com uma área total de quase 432 mil quilômetros, uma cidade conservadora, de pensamento conservador, ainda que jovem, e uma cidade de clima muito quente. Então, são características desse lugar, desse espaço. A gentrificação é o processo de encarecimento da vida, o que torna regiões inteiras acessíveis para poucos. Em São José do Rio Preto, cidade do interior do estado,
os bairros localizados entre as principais avenidas da cidade, Badibacite e Alberto Andaló, o chamado Centro Expandido, têm sofrido intenso processo de especulação imobiliária e estão cada vez mais caros e inacessíveis. Se historicamente a cidade foi inventada antes de dizer sobre os problemas da cidade, seria importante dizer o que pode ser a cidade. Um lugar dos desejos. E se desejos são tão subjetivos, por que não se pensa a cidade como espaço do coletivo e não do indivíduo? Então, aqui, ao lado, eu trago uma imagem de uma das demolições, que é o que me chamou a atenção para essa pesquisa, né? A sistemática demolição de residências na cidade. Da arte para a academia. Esse ensaio visual propõe discutir a memória dessa cidade, o processo gentrificador dos centros urbanos, por meio de um mapeamento de áreas públicas e privadas em abandono e ou transformação. Esse projeto nasce como obra de arte que agora adentra o espaço acadêmico. Então, vocês vão ver aqui, a gente vai ver espaços tanto privados, como o anterior e esse, que são casas demolidas privadas, que são derrubadas, seja para já uma imediata construção de um box comercial, essa é a tendência. Então, eu tiro vidas, eu tiro memórias, eu tiro famílias e coloco o vazio, né? O vazio do comercial, o vazio do para alugar, o vazio do lucro, né? Aquilo que o capital mais gosta de ver, que é o lucro. Então, eu retiro uma residência que dá menos lucro e troco por um box comercial que vai me dar mais lucro. Imagens de terrenos privados registrados de dentro. Então, a gente viu essas 3 imagens que eu adentro o terreno, e aí eu começo a perceber essa relação entre terrenos privados dentro, ao nível do olhar, e numa segunda etapa eu começo a olhar os terrenos públicos do alto, para denunciar e apresentar grandes vazios urbanos públicos que a cidade de Rio Preto possui. Então, cria um jogo aí dialético entre dentro e fora, entre vazio e cheio, e entre o público e o privado, né? Dentro e fora desses terrenos, desses espaços, desses lugares, não lugares, e esses vazios e cheios de demolição, de destruição, de vida, né? O começo disso tudo se dá pelo ícone, né? Eu falo que o ícone desse projeto é o tijolo de barro cozido, né? Tudo começa a partir de uma recolha que eu faço no bairro da Luz, em 2008, quando eu estava fazendo uma residência artística lá do Ateliê Amarelo, e eu vejo uma demolição, né? Era a gestão do Kassab, e ele estava com aquele projeto de derrubar a Luz inteira e transformar ali numa nova Silicon Valley, né? Ele queria que ali fosse o Vale do Silício. Então, ele chegou a derrubar alguns casarões, e é nesse momento que eu pego o primeiro tijolo. E aí, um parêntese do o Juni pegar um tijolo, é o Juni com um viés acumulador, um viés da coleção. Então, essa coisa do sistemático, da serialidade, né, da seriação de objetos, da repetição, elementos todos do pós-moderno e da arte contemporânea, já se mostram presentes aí. De 2008, ele não nasce como obra de arte, ele nasce como um objeto de coleção, de acúmulo. Só anos depois ele vai, né, ter o primeiro experimento artístico. Hoje eu estou com cerca de 500 tijolos únicos. Isso é um dado assustador por conta do resultado. Eu só tenho esses 500 tijolos por conta desse processo de demolição sistemática que eu venho encontrando tanto em Rio Preto, e aí o meu olhar se amplia, então, para todo lugar que eu viajo, que eu esteja e vejo uma demolição, o olhar parece que já está treinado. Eu paro na onde eu estou, o que eu estou fazendo, e vou procurar por tijolos novos.
Elemento mínimo formador de uma casa, o tijolo possui uma força concentrada e um poder de ícone, de representação de toda a construção urbana dentro de um modo de construção anterior, no qual o tijolo de pó de mico é o único. Há uma solidez retumbante nele, diferente da fragilidade dos blocos produzidos atualmente, né, seja os de 6 furos ou o de concreto. Então, eu vejo que ele é sólido, né? Você pega um tijolo desse, você sente a materialidade desse objeto. Aqui nasce o projeto. Então, para a gente chegar, né, no resultado das fotos anteriores, ele nasce primeiro como uma utopia, como uma tentativa metafórica de reconstruir a cidade, literalmente empilhando tijolo sobre tijolo. Então, aqui eu recrio, né, a tentativa de reconstruir aquelas casas e aquelas famílias que se foram e que não estão mais naqueles lugares, naqueles terrenos na cidade de Rio Preto. Essa instalação acontece na unidade do SESC, numa exposição no SESC Rio Preto em 2015. Então, veja que de 8 a 15 é um processo de acumular tijolo. Simplesmente era uma coleção, vamos chamar assim. Na sequência, em 17, surge a oportunidade de um processo de acompanhamento de artista, um MOLA, do qual eu faço parte, e aqui o trabalho final, eu estabeleço um diálogo com o minimalismo, né, e especialmente com o minimalista Carl Andre, em sua obra Equivalence 8, de 66, no qual ele dispõe, tal qual aqui no chão, ele dispõe duas camadas de tijolos refratários, e é isso. Né? Para os minimalistas, eles estão buscando essa ruptura, essa quebra do significado da obra de arte, e para ele o tijolo é só o tijolo. E aqui, para mim, não, vai um passo além. Para mim, o tijolo já tem essa sensação, esse sentimento de família, de memória, e, para além disso, são tijolos que eu fabrico. Eu começo a fabricar novos tijolos, eu adquiro uma prensa artesanal. Então, aqui, do lado esquerdo, a gente tem uma composição com tijolos de demolição, e do lado direito, uma mesma composição simétrica, equivalente, com tijolos fabricados por mim. E aqui acontece um caso interessante, que a metáfora acabou por se fazer verdade. Essa foto é a foto do último dia da exposição. Por vários motivos, o público começou a pisar na obra. Ele tocava na obra, pisava no canto, chutava, teve até acidente de cair, a pessoa cair de costas, essa mancha aqui no meio, a pessoa caiu de costas sobre a obra. E eles entram em contato comigo para perguntar, né, se eu ia repor os tijolos, e eu vejo que não, que assim como a cidade não cuida da sua configuração, da sua memória, da sua constituição de casas e terrenos, aqui está comprovando, né, nesse momento, como o público também não respeita e não lida com o espaço expositivo de uma obra de arte. Né? Seria necessário colocar aquelas fitas de museu para proteger a obra. Se aconteceu isso é um fato, então nós permitimos e deixamos acontecer até o último dia. Então, comprova-se aqui o descaso, né? Fica o descaso com a cidade e o descaso com a arte também. Os tijolos, eles vão ampliar, né, mudar de suporte e vão para fotografia, para pinturas, para mapas. Então, o projeto vai ampliando para outros suportes nessa busca desse futuro utópico, dessa reconstrução das cidades, né? Então, me interessa, tem muitos desdobramentos possíveis ainda para a textura dessas paredes que ficam dessas demolições, os tijolos recolhidos, as fotos desses terrenos, né, o estar dentro desse terreno, as fotos aéreas. Então, tem muitos desdobramentos ainda que vão
acontecer. Aqui eu trago um exemplo de uma série de pinturas realizadas de médio formato, são pinturas de 2,5 por 1,5, cada cor, para estabelecer esse diálogo. Então, era uma cor majoritária, todas as cores primárias, todas as cores secundárias, as terciárias, o branco e o preto. Então, aqui eu crio esse diálogo caótico dessa cidade em destruição, em demolição e em reconstrução. Estão olhando para o público, eu vou perceber, né, do exercício de olhar esses terrenos privados, eu percebo que tem terrenos públicos ociosos, que determinadas áreas da cidade não tem praças, não tem sistemas de lazer, não tem estruturas de lazer para a população de menor poder aquisitivo. Então, e aí eu vou estudar isso e entender que eles são os chamados vazios urbanos, que são espaços esperando por algo acontecer. Esses estados de pausa, de falhas, de lapsos no fluxo da cidade, onde nada acontece, e se acontece, acontece de um jeito mal ajambrado, de um jeito capenga. Importante salientar que todas as etapas desse projeto foram feitas em editais públicos. Então, eu acho muito justo eu, a partir do investimento, do fomento público, apresentar, né, denúncias e discutir e dialogar sobre a própria cidade que o fomento advém. E aqui é a série de fotografias dos vazios urbanos públicos. Né, foi uma série de 20 fotografias. O nosso olhar para a cidade tem sido construído e nossa imaginação pré-concebida por meio da fotografia. Solá Morales, 95. Por isso, escolheu-se o olhar fotográfico para investigar e captar os vazios urbanos aqui apresentados. Compõe a série 20 fotografias curadas pelo próprio artista, dentre os vazios urbanos que eu encontrei no período da pesquisa. Então, aqui foi só uma fagulha para entender que aqui o chamada Zona Norte, né, que é a zona mais popular, é abandonada. O poder público, gestão, pós-gestão, não se importa em assessorar, em criar infraestruturas de melhor convivência para essa região da cidade. Pelo contrário, esses terrenos eles são mantidos, há uma manutenção desses terrenos para que eles fiquem assim. Manutenção no sentido de cortar a grama, de aparar possível lixo, recolher. Então é pensado, o movimento não é assim, eles não são abandonados. Eles são mantidos vazios, mantidos parados propositalmente. Quando se vê as fotografias resultantes, os terrenos, por vezes imensos, se reduzem a quadrados verdes, formas geométricas restritas ao papel nele impresso. A ideia de que, segundo Solá Morales, por meio da imagem fotográfica, somos capazes de receber indícios, impulsos físicos que seguem uma determinada direção, para a construção de um imaginário que estabelecemos como sendo um determinado lugar ou determinada cidade, se confirma aqui. Eu trago maiores ampliações. Percebam que eu equalizo as escalas, né? Eu ignoro as escalas e coloco elas no mesmo tamanho. Esse da esquerda, por exemplo, ele é monumental. Olha quantas quadras ele cobre. Enquanto o da direita é uma quadra né, por completo. Então, eu abstraio essas formas e, num dado momento, elas vão virar manchas verdes, né, de vazio em meio aos telhados da cidade. Aqui, ó, uma área arborizada. Alguém particular começou a plantar árvores aqui e virou uma mini floresta dentro da cidade. À direita, aqui, uma quina, né, entre avenidas. Também, a gente percebe que onde há árvores foram plantadas pelos vizinhos. Ela não é um projeto público de praça, de espaço de lazer e convivência. Aqui a exposição chega num formato, o material chega num formato expositivo,
e eu apresento ele na horizontal, com os tijolos acompanhando, né, o tijolo feito de cada sedimento, de cada terreno desses do projeto. E aí chega a pandemia. A pandemia para com tudo, realmente ela cria um hiato aí na pesquisa, no processo de criação. Então, enquanto eu estava na sequência das fotografias, do momento, há uma pausa e eu sou afetado realmente pela pandemia e não há uma criação, não há não há um diálogo, né, e um acompanhamento com a cidade. E aí, quando voltamos, agora em 22, esse processo de voltar, né, esse gerúndio, estamos voltando, eu reúno os processos e apresento numa instalação que eu chamo de reunião de afetos. Então, aqui estão presentes tudo o que foi dito até aqui. Então, as fotografias aéreas, estão os tijolos recolhidos de demolição, estão os tijolos fabricados, o mapa da cidade, e um processo por qual nós passamos, né, de muito sofrimento, de muita dor, e por qual simbolicamente esse tijolo passa quando ele é ralado, e ele fica aqui, o sedimento ralado, um ralador, daqueles artesanais de milho, né, caipira, da cidade. Então, essa obra, ela apresenta esse momento de, vamos agora, voltando à produção, vamos estabelecer essa conexão do que foi feito, dos afetos produzidos, organizar a casa e ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu concluo fazendo 3 citações. A arte faz o homem lembrar-se de si e reinventar-se. A arte tem naturalmente um conteúdo político, uma vez que esse, obrigatoriamente, como disse o crítico Mário Pedrosa, é condizente com a consciência social de cada época. A Rosalind Deutsch, em 97, afirma que o espaço público é fundamentalmente um espaço político, um espaço democrático, cujo protagonista é uma entidade abstrata que chamamos de cidadão. E se a arte passa pela cidade, pelo urbano, pelas influências que o ambiente urbano causa na arte e vice-versa, uma vez perdida a crença ingênua na natureza, a arte vai se amparar quase que exclusivamente no urbano. A destruição na cidade aqui segue esse processo, vamos chamar, né, eles chamariam de desenvolvimento, a gente tem que ter muito cuidado aí, segue diariamente na cidade de Rio Preto e por onde eu ando no Brasil. Isso se expandiu, essa coleção, esses tijolos agora não vêm só de Rio Preto. E segue esse sentimento de não pertencimento, de deslocamento e de um não lugar permanente, né, desse lugar incomum, dessa cidade inabitável. Concluo. Muito bom. As 2 apresentações, Gabriel e Juni, muito legais. Deixa eu sair daqui agora. Como é que eu faço? Aqui. Parar. Feito. Muito bom. Bom, quais comentários, Gabriel, Juni, quem começa? Parei. Olha, eu posso começar. O Beco do Batman acho que nós 3 aqui falamos por a questão a cartografia, eu acho que nos corta, né? Eu estou sem câmera aqui. A cartografia nos atravessa. Eu acho que cada um ao seu, né? Eu tenho que me deslocar nesses terrenos, entrar nesses terrenos e perceber esses terrenos, né? Eu não fico procurando, isso é uma coisa muito triste até, porque eles chegam a mim, esse processo está acontecendo, né? E o projeto do Gabriel, ele também é ir, né? Ele tem que ir, ele vai nessa linha imaginária, ele quer percorrer, ele quer descobrir o que tem. Imagina o que ele vai... Eu fiquei pensando na dimensão desse terreno, né? São centenas de quilômetros, né? Vai ser uma coisa colossal, assim, entender o que acontece
E é uma coisa reta, né, como você disse, essa coisa meio norte-americana de recortar, né, certinho, meio artificial os processos. E o Beco do Batman é um processo que acontece de aquilo que era ilegal acaba aos poucos se institucionalizando, eu vejo até um pouco assim, e a ponto de se tornar agora o termo, né, de instagramável, né? As pessoas vão, ou até turístico, vamos chamar assim, né? É um ponto de visita da cidade, né? Deixou de ser um lugar para acesso, de uma reunião de artistas, porque a possibilidade de você no Beco do Batman é de ver todo mundo ao mesmo tempo, né? É muito legal você ver uma coletânea de produções ao mesmo tempo. Então, eu vejo esse processo, é um processo de décadas, né, da arte grafite na cidade de São Paulo, e esse diálogo partindo da ilegalidade e ilegalidade, né? Essa discussão é muito, muito rica, e você nem falou de pichação, que daria aí um outro, né, um universo para debate. É isso. Posso dar 2 palavrinhas? É impressionante como uma artista plástica, que é a Gisele Beigemann, eu fiz a produção, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, no Solar da Marquesa e no Beco do Pinto, Monumento Nenhum e Chacina da Luz. Tá assim. Eu vi por fotos. Então, e aí, lembrando dos teus tijolos, a Chacina da Luz não sei se você está a par do que aconteceu, tinha aquelas estátuas de gesso no Jardim da Luz e alguém, durante uma madrugada, foi lá, jogou no lago uma, conseguiu quebrar, porque ela não era parafusada nem nada, durante décadas ninguém fez isso, e aí eles quebraram, essa mesma pessoa quebrou as 8 e a Gisele fez no Solar da Marquesa essa instalação, e o Monumento Nenhum são as bases das estátuas, dos monumentos que a gente tem em São Paulo, que foram abandonados, e todas essas bases estavam no depósito da prefeitura. Então, isso, Júlia, acho que conversa muito com o que você disse. E para você, Gabriel, da Gisele também, por coincidência, teve uma exposição agora, não sei se teve em São Paulo, que chamava Botânica. E essa botânica, se você entrar no site da Gisele, chama Desvirtual, acho que é desvirtual.com.br, ela vai contando como as plantas receberam eugenia, né? Como as plantas têm todos os nomes europeus, o que não era flor ou alguma coisa que remetesse à Europa, são ervas daninhas. Então, ela tinha uma frase: toda erva daninha é uma planta resistente, alguma coisa assim, que conversa com essa visão europeia, com essa, não é nem visão, com essa classificação europeia, com essa catalogação. Então, me remeteu muito ao trabalho que você está fazendo, mas aqui era sobre botânica. E ela vai um pouco mais longe, trabalha as imagens. E uma outra coisa, Gabriel, que também eu fiquei com uma pergunta, na verdade, mas ainda... Você não mencionou o Francis Ellis, né? O Francis Ellis faz essas... Acho que você mencionou outro artista, eu entendi o nome errado, que ele também Não, faz... é ele mesmo. Ah, Francis Ellis, é que eu não entendi o nome, eu falei, será? Porque ele fez essa linha verde. É que eu não sei se você falar o nome corretamente, mas eu falei Francis Ali, Então tá. são as 4 obras dele. Porque tem uma até que ele empurra o gelo, então ótimo que eu tinha ficado na dúvida. E tem aí uma cartografia para vocês, tem um artista, vocês conhecem o Guilherme Kuitka, argentino? Não. O Guilherme Kuitka, ele faz um trabalho de mapeamento que é fantástico. E, salvo engano, tem um texto dele, do Guilherme Kuitka, que eu acho que quem fala sobre ele é o Jameson. Qual é o primeiro nome do Jameson? Fredrickson. Salvo engano, ele que fala, mas procurem Guilherme Kuitka, porque ele faz esse trabalho de cartografia, ele faz mapas, e é muito interessante o trabalho dele,
e eu não lembro quem, depois eu posso até passar por e-mail para vocês, que faz um texto sobre esse trabalho. E é uma discussão muito, muito interessante, que talvez agregue alguma coisa no trabalho de vocês. É um trabalho bem bacana. Agora, uma pergunta a você, Gabriel. Eu estudo muito Didi Uberman, me interessa muito. Você falou da ruptura da imagem, né? Tenho imagens, apesar de tudo, que é justamente um conceito que eu entendo até como o contrário, porque ele não está rompendo com a imagem, ele está trazendo a imagem e tentando questionar, inserir ela num contexto, porque tem pessoas que questionam a validade dessa imagem, né? Tem o filme Shoah, que diz que o Holocausto não pode ser reproduzido, então você não pode ter imagens do Holocausto. Para ter imagens do Holocausto, você teria que ter as câmaras de gás, as pessoas entrando, as pessoas saindo, obviamente não existe essa documentação. E nesse Imagens, apesar de tudo, Didi Uberman discute isso. Aí eu queria entender um pouquinho essa ruptura da imagem, esse texto que você pegou esse trecho que você pegou do Didi Uberman. Rasgadura da imagem. Nesse sentido de abrir a imagem, ele usa meio essa ideia de uma imagem que é cristalizada, enfim, como uma imagem que supostamente não haveria um pensamento nela, né? Ele tenta olhar para essa imagem como pela perspectiva warburgiana, por toda essa lógica dele, assim, ele tem esse interesse em abrir essa imagem. Assim. Tem alguns textos, eu acho que esse aqui, não lembro agora de cabeça qual que é o livro, que eu trouxe da tese, é um pedacinho aqui da minha tese, mas é meio nessa perspectiva mesmo. Nesse livro que ele fala lá do Shoah, ele vai falar disso, né? Ele vai tentar. Eu não coloquei muito o contrário, não. Acho que a gente está entendendo mais ou menos certo. Talvez não tenha me expressado tão bem. Não é rasgar a imagem no sentido de deixá-la de lado, né? É olhar para a imagem e abrir a imagem, né? É um sentido um pouco mais. Menos gestual, mas talvez de profundidade. Eu não sei explicar o termo exatamente. Não pensei sobre isso, assim. Mas é rasgar no sentido de romper uma certa lógica que ele fala até isso, né? Romper com uma ideia de saber e poder. Ele vai fazer uma relação com saber, ele vai falar saber ver, ver saber, né? Essa relação que o ver tem como um poder, né? Eu vejo, eu sei, né? Então, é justamente o contrário, assim, que ele vai falar, existe a imagem, e essa imagem ele também entende como mais do que fotografia, né? A imagem dele é uma imagem enquanto, pelo menos nesses textos, enfim, que a gente tem trabalhado aí, trabalho com o Davi sobre isso até, é uma imagem que não vai se reduzir a uma... Eu vejo uma correlação, assim, é muito pessoal, assim, nunca escrevi sobre isso nem nada, eu vejo uma correlação um pouco próxima a uma ideia de imagem por associações, assim, né? Uma ideia um pouco nesse sentido. E eu também uso essa ideia da imagem em abertura, assim, em outra proposta a partir do Deleuze, assim, né? São dois autores que eu trabalho, embora seja um pouco diferente. Deleuze ele vai pensar a imagem enquanto ele vai utilizar isso no sentido de que o pensamento já é uma cristalização, né? Então, a imagem ela é anterior, assim, né? Então, o pensamento é uma forma de cristalizar. Pensamento e imagem, na verdade. Essa foto, né? Essa imagem, esse primeiro frame aí, enfim, esse conjunto de imagens, ele é uma possibilidade, né? Mas pensar seria anterior a isso, né? Quando ele vai lá disputar a relação do mundo das ideias e dos homens com Platão e tudo mais, ele vai questionar isso, né? Então é um pouco nessa toada aí que eu estou propondo, no sentido mais do ato de imaginar. O ato de imaginar. Se eu pudesse sintetizar, é mais isso até. Então, eu fiquei pensando, assim, muita coisa aqui dos trabalhos também, assim, mas eu acho que tem uma diferença marcante, assim, lógico, né, tem diferença de conteúdo, isso é ótimo, na verdade, mas acho que tem uma diferença marcante, eu não sei se... Eu não tenho muito interesse em produzir mapa, não me interessa muito mapa.
Não, na verdade, é o enfrentamento de vida, o Sim. mapa enquanto hegemonia. Então, o mapa, especificamente, mas concordo com o Juninho que diz sobre cartografia, que aí já é diferente. Uhum. Pensando pela perspectiva deleuziana, então eu acho que nessa toada, de fato, e eu destacaria um outro elemento que eu acho que conecta os trabalhos, aí eu não sei, aí eu gostaria até de saber como que surge isso para vocês, assim, me parece que é um pouco assim também, de uma certa chegada por uma especulação, assim, me parece que o Juninho é um caminhante, ele meio que colocou isso aí como um cara que vai investigando, me identifiquei bastante com ele, assim, acho que ele tá bem em loco, assim, bem interessado nisso, e aí não sei se a chegada ao Beco do Batman também foi assim, né, no sentido de que ou é algo anterior, porque essa ideia de chegar em algum lugar, se permitir chegar, na verdade, eu acho que é um pouco isso, lógico, vão ter provocações, seja, nossa, por que será que tem uma linha que divide nessa linha, né? É uma provocação anterior à minha ida, né? Mas é na ida que ela se configura. Então, essa é uma questão que eu colocaria assim, para vocês. Eu vejo como me pareceu uma relação possível, em que, na verdade, os trabalhos se encontram enquanto linhas. Eles param em algum lugar. No caso, a Beth talvez tenha sido ali, o Beco do Baixo tenha sido uma parada, poderia falar assim. O Juninho está interessado numa parada que vai articulando com objetos, poderia chamar de objeto, mas é muito mais natural, né, no sentido mais simples, né, que é terroso, né, objeto terroso, que é o tijolo propriamente, né. E eu também pela especulação da caminhada, que aí é muito mais notório, assim, nesse sentido. Então essa é uma primeira coisa que eu ia comentar, e eu fiquei muito interessado, Juninho, com o seu trabalho, achei lindo, cara, assim, puxa, muito massa, cara. Achei muito corajoso da sua parte, do tipo assim, falar, olha, fiz isso aqui, produzi, teve esse hiato da pandemia, mas eu fiz, então eu quero colocar isso aqui para ser visto, para ser repensado. Eu achei isso muito respeitoso consigo mesmo, porque poderia ter sido assim, nossa, putz, pandemia me quebrou, não vou mandar nada. Não, você colocou, suspendeu ali, colocou em questão e tudo mais. Sim. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais disso, porque eu achei isso, assim, de uma humildade muito massa, assim, sabe? Que acho que a gente precisa muito ter nesse campo da arte. E queria saber, assim, ainda no seu trabalho, se você... não vou falar essa palavra, que parece que aí eu tô falando quase sendo contraditório agora. Mas, assim, se a partir disso você tá articulando... O que você está articulando com os tijolinhos agora? Qual é a proposta que está caminhando, assim? Eu fiquei curioso. Tem perguntas novas, assim, a partir da discussão mesmo, entende? Tem muitos e em muitos campos, assim, né? Eu sou designer também e dou aula no design gráfico. Então, para mim, o objeto tijolo já me fascina enquanto elemento gráfico. As inscrições, as letras, né, de cada olaria que eles gravam, né? Ou é um número, ou é uma letra, as iniciais, se é um losango, se é um retângulo. Então, ele também me fascina nesse lado da estética, né, gráfica dele. Então, eu já me vejo editando o livro só deles, né, catalogando os tijolos como peça, tentando, num projeto muito maior, entender as olarias, quem fabricou tudo isso, quem foram, né, essas olarias. Seria um trabalho, eu tenho até medo de começar, porque teria que chamar historiador e, né, uma equipe maior. Olhando para frente, para a tecnologia, modelar e imprimir em fibra, imprimir com as impressoras 3D, né, agora, e fazer essa replicação deslocar o valor, né, aquilo que é o próprio, porque ele parece tão maciço e tão potente, mas ele é muito sensível ao mesmo tempo, né, molhou, ele derrete e quebra, se você deixar cair, quebra, então deslocar essa questão do valor enquanto matéria também. E as fotografias, eu estou com uma vontade muito grande de cada vez abstrair mais e transformá-las em pintura agora. Transformar essas fotografias, literalmente, em manchas de tinta, de manchas verdes. Esse verde e marrom, chegar nessa abstração da mancha verde. E para mim vai ser interessante porque eu nunca pintei, eu nunca trabalhei com óleo. Eu fujo do óleo, eu tenho medo do óleo. Então seriam dois exercícios aí, pela primeira vez na vida, enfrentar o óleo, e muito óleo, trabalhar na espátula mesmo, deixar camadas muito grandes, muito
né, massivas, e ir para esse caminho da abstração, assim. Eu penso obras pequenas, 30 por 30, e replicar esses terrenos e abstraí-los, assim. E é muito, continuar, né, porque eu só mapeei 20, numa cidade como Rio Preto, que eu sei, eu passo pelas ruas e vejo terrenos e terrenos. Então, o potencial, infelizmente, de abandono é gigantesco aqui, né, dá para mapear muito mais terrenos e apresentá-los. E quanto à coleção, agora, acervo de tijolos, ela não tem fim. Eu não vejo uma coisa, é aqueles projetos que você leva para a vida toda mesmo, né? E vou acumulando e colecionando tijolos para sempre. Que Deus me proteja e onde eu guarde essas coisas, né? Eu pensei nisso, mas sabe uma coisa que eu queria comentar com você? Primeiro, o Kuitka, ele critica esses mapas, ele trabalha sobre os mapas, ele repensa o que é um mapa, essa cartografia, é muito interessante. E você conhece de um trabalho do Mata Clark, que ele comprou aquelas sobras de terreno em Nova York? Sim, lindo, esse trabalho é lindo, né? Quando você apresentou o teu, eu lembrei daquelas frestinhas que começava com metro e terminava com nada. Isso. Não lugares, né? Porque esse conceito do Marco Aurélio do não lugar é uma loucura, né? São terrenos que poderiam ser um lugar e passam a ser um não lugar. Não lugar. Mas um não lugar cuidado, né? Então, é muito interessante isso. Isso mesmo. Mata Clara que é uma grande referência. Assim. E, assim, só voltando um pouquinho ao beco do beco do Batman, eu tenho várias restrições, porque ele criou uma gentrification, era um lugar de habitação de jovens, de artistas. Agora, obviamente, também os terrenos estão virando prédio, é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, só dá para morar lá em prédios mais antigos. Então, e por que essa não asfixia, né? Essa exalação do ar, né? Quer dizer, a saída do ar, vamos pensar o espaço, durou tão pouco, porque eles pintaram os muros de preto em novembro, e em fevereiro eles já estavam colocando os grafites, porque você, quer dizer, tudo bem, houve uma manifestação, os muros acordaram todos pintados de preto, quer dizer, teve algum mutirão lá para pintar de preto durante a madrugada, da mesma forma que alguém pintou o Batman, que foi o primeiro grafite, mas durou 3 meses. Quer dizer, então, é um questionamento. Você virou um lugar, um ponto turístico de São Paulo, né? Então, você começa a questionar um pouco o sentido da arte que está sendo apropriado, né? Por essa dinâmica financeira, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, eu achei massa, assim, de pensar ainda, enfim, dos trabalhos de um modo geral, assim, acho que, olhando para uma perspectiva um pouco mais ampliada, assim, tem uma coisa que eu enxerguei no trabalho do Juninho primeiro, assim, que eu ia comentar, acho que o Mata Clark ele é uma referência muito, né, acho que muito forte, se imagina, né, quando a Beth falou, para mim acho que tem tudo a ver, assim, mas tem uma parada que eu acho massa do trabalho, assim, que ele tem uma certa especulação da terra, cara. Eu acho isso tão, assim, uma outra relação de contato. Eu falei, né, que a gente está de alguma maneira meio interessado pelo caminhar, assim, né, de alguma forma e tal. Mas, então, e esse contato, então é quase um duplo contato, né, porque tem a chegada, é o que você falou, vou chegando, vou mapeando e tudo mais, então tem esse primeiro contato aí com a terra no sentido mais da caminhada e o contato com aquilo que é da terra e depois você quando rala, né, e você volta, faz aquilo tornar-se terra de novo, mas visivelmente, assim, né. Então eu acho isso espetacular, assim, cara, assim, eu me lembrei de uma música sertaneja. Opa! Muito engraçado, que é uma criancinha vou numa instalação já nova. Que é uma criancinha que canta, puta, sabe uma Conversa música... estética aqui, né? Trazemos todas as referências, a síntese das artes.
Sim, sim. E é assim, como ele fala de afetos, assim, essa palavra é uma palavra complicada, né? Afeto, ela é sempre colocada de maneiras bem diferentes, assim, né? Tem um afeto que o Daniel Lins recupera do Spinoza, junto com Deleuze, que é uma ideia muito de contato, não tem uma ideia de afetuosidade, Uhum. tem uma ideia de afeto da Favete Sadar, lá na antropologia, que ela vai ter uma relação muito interessante de se permitir ser afetada no campo da antropologia e tal, que eu acho que é mais essa pista até do seu trabalho. Mas tem, recuperando uma ideia mais banal de afeto, mais essa coisa mais que não é menor, né? É só uma outra, mais banal, né? Do tipo, uma afetuosidade mesmo. Essa música eu acho que tem a ver, que eu falei. Ela me veio à cabeça, assim, é uma musiquinha muito besta, assim, que eu acho que é um cantor sertanejo, e aí é o menininho que canta. Acho que ele ficou famoso aí, não sei se no The Voice Kids, uma coisa nesse sentido, assim, e ele fala, né, assim, de tijolinho, vou reformar seu coração. Aí ele vai falando, é bonitinho, assim, porque a letra vai falando muito do amor, assim, né? Que ele vai Sim, construir o amor a partir dos tijolinhos, assim. Porque tem esse imaginário, aí eu acho que é esse que é o ponto que eu queria chegar. Tô falando da abobrinha, mas para chegar nisso. Tem no imaginário que a construção dessa edificação, né, enfim, que o tijolo faz, né, propicia uma construção, né, ele é, poxa, ele é né, propicia historicamente, né, tem todo o traço colonial, enfim, toda coisa do aprendizado de uma arquitetura realmente brasileira até está dentro disso, assim, né? uhum, uhum, Se é que a gente pode dizer assim, né? Não sei se seria o melhor termo, mas o Paulo Tavares usa um pouco isso, a ideia de um estilo genuinamente brasileiro, quando ele fala genuinamente, super entre aspas, mas dadas as várias complexidades que se configuram mesmo nas casas e tudo mais. Então, tem uma ideia também, eu acho, de meio nesse contexto, assim, você está meio que ainda especulando algo que sobe, que se transforma, retransforma, e é muito do Brasil mesmo, é muito uhum. de traços mesmo, assim, coloniais e tudo mais, mas que até hoje, né, enfim, então eu acho isso massa, que eu fiquei pensando aqui um pouco nisso, e aí a ponte, pode ser um pouco forçada a ponte, mas tudo bem, a ponte é que eu estava viajando nisso também, pensando na ideia de beco, na ideia de beco, assim, que é exatamente outra coisa, a camada que a Beth coloca, que é interessante, porque a gente está vendo uma primeira camada de tijolo, mas o beco, ele tem, além das camadas de pintura, já tem outras camadas, que são as camadas do estilo mesmo ali, da coisa que surge de uma maneira mais espontânea, e aí hoje a camada, como ela coloca muito bem, da gentrificação, da camada do Instagram, do Instagramável, então é quase como se a gente estivesse colocando na frente coisas que dá vontade, às vezes, de pegar, tipo, o beco do baixo é massa, mas será que tem um tijolinho ali também, não? Pra gente cafugar ali, buscar, assim. Aham, Então, aham, é meio... Eu fiquei nessa pilha, assim, que ambos falaram, de certa forma, de que o tijolo, meio que, assim, de um modo geral, ele constrói paredes, né? Lógico, constrói outras partes, mas constrói paredes. E o beco, ele é configurado por paredes, né? Então, eu uhum. fiquei muito instigado com essa outra relação aqui, que é uma relação de viagem mesmo, mas que é mais um ponto aí que eu acho que é possível essa conexão. Excelente. Sabe que pegando um gancho no que você falou, né? Porque, na verdade, a ideia é você construir, porque, obviamente, o beco, é um lugar estreito, e você tem agora esse monte de pessoas, mas, de alguma forma, você está criando uma identidade, né? E a gente está falando de fírmitas, né? Da construção, do tijolo, mas, ao mesmo tempo, o teu projeto, né, essa viagem, essa construção, essa reformulação do que de fato aconteceu, né, essa reflexão do Rio, de como as coisas se desenvolveram, né? E o teu, ralando o tijolo, é muito interessante, porque você sai do material e nós três estamos indo para um imaterial a partir de coisas reais, a partir de cartografias, a partir da materialidade, da massa do tijolo. Eu fiquei com uma curiosidade se você não pensou em adobe, assim, pensando, porque é super vernacular. O nosso tijolo é nosso, quer dizer, é uma coisa nossa, não vejo, não sei,
nunca estudei sobre tijolo nos outros países, mas me parece que é uma coisa bem, bem nossa. Mas você tem o Adobe, quer dizer, você tem outras coisas também, né? Sim, sim. Não, pensei no tijolo, o fascínio por esse sólido retangular, cúbico, e como eu falei, essa questão do gráfico, né, do que está impresso nele, já me arremete a questões gráficas, e aí me fascina muito, assim. Mas na materialidade, sim, né, o fazer Adobe, a outra técnica, não, qual a outra técnica vernacular? De pilão, Pode falar pique? é pau a pique ou pilão? Pilão, né, que É, faz não, é a mesma, isso, sim. que vai Para batendo, construir. Uhum, seta e faz um novo molde e faz sim. a massa. Então, são questões muito da tradição, né? Para mim, quanto maior e mais antigo, eu fico mais emocionado, assim. E ao Você mesmo tempo sabe, triste, assim, né? Que aquela casa se foi já. na Índia, eles pegam as fezes, né, das vacas, né, que eles não matam, não sei se vocês sabem disso, e eles deixam secando, que criam montanhas de fezes que secam, e aí eles constroem as casas com isso, é impressionante, né? Eu te Sim. cortei, Gabriel, desculpa. Não, eu lembrei uma outra coisa que eu ia comentar, Eunice. Aí eu acho que tem uma palavra que você fala, e me permita discordar de você, com todo respeito. Mas, assim, é só porque eu acho que é uma questão mesmo importante, assim. Que você fala muito do abandono. Eu entendo, assim, a perspectiva do abandono, assim. Eu acho que rola um desinteresse, assim mesmo. Eu acho que esse seria um ponto. Mas eu acho que mais do que isso, que acho que até potencializa mais o seu trabalho quando você fala, assim, você traz. Eu acho que é uma ideia de invisibilidade mesmo, porque esses lugares são invisíveis e você Aham, torna visível. Eu gosto aham, muito dessa perspectiva que o Rancière traz bastante, assim, de uma ideia de regime de visibilidade. Eu acho que pode ser interessante também. Não sei se você é um autor difícil, assim. Eu realmente tenho muita dificuldade para ler ele. Eu não sei se você trabalha com ele, mas não. pode ser legal para você. Tem o Partilha do Sensível, ele vai falar um pouco disso. Assim, é difícil, sim, cara. Cada frase, para mim, é uma frase que eu não sei ficar pensando um tempão, assim. Mas eu acho a ideia de regime de visibilidade, ele fala que é quando você, assim, toscamente falando, né, coloca meio que em suspensão, né? Você muda um pouco o modo de ver. Então, se a gente coloca, e por isso a crítica em relação à palavra abandono, se a gente coloca na perspectiva do abandono, parece que despotencializa um pouco, sabe? E negativiza muito algo que é tão positivo que você observa, entende? Entendi. Você positiva isso, você enaltece isso, torna visível de uma outra forma, produz outro regime de visibilidade para esses tijolinhos. E aí eu Perfeito. acho que isso dá outra margem, outra perspectiva. Eu falo isso porque em turmas de urbanismo, a gente costuma ver muito essas reflexões, assim, do tipo, essa praça é uma praça abandonada. Aí a gente fala, claro, é verdade. Tem um projeto, às vezes, de uma administração de deixar a coisa sucateada de tal forma para precarizar e para vender, enfim, tem todas Isso. essas coisas por trás. Isso é fato, não é algo que negar. Mas eu acho que isso não impede que a gente também olhe dessa forma. E você, como você faz isso, acho que talvez trazer isso também pode ser legal, assim, sabe? Perfeito. É abandonado, mas é invisibilizado. Então, tornar visível de outra forma. Assim, eu acho isso que é o que você faz, assim, também, sabe? Eu acho que o que a Beth faz também é um pouco isso, só que a partir de um olhar bem crítico, assim, no sentido de, pô, o Beco do Batman ali, São Paulo, né, passa por uma experiência impressionante, como São Paulo, as coisas podem gentrificar muito rápido, né? É muito surreal, assim, né? Uma intenção especulativa intensa, né? Eu morei um tempo em São Paulo e eu frequentei bastante ali a Lusa entre 2017 e 2018 e eu lembro da situação, enfim, quando o Dória vai lá, acho que não sei se é essa época ainda, acho que é 18, quando o Dória vai e expulsa o pessoal da Cracolândia, e aí você vai vendo aqueles prédios que vão surgindo, empresariais meio que margeando ali, parece que já vai tornando uma ilha, lugar para poder especular, assim. E aí qualquer coisinha que você faz, assim, sei lá, quer fazer uma ação para contribuir, sei lá, com os moradores dali, tentar ajudar de alguma forma, tudo parece que é sempre para mostrar algo, assim, sabe? Parece que é para se exibir, parece que é para instagramar as coisas, assim, Hum, porque tudo é muito visível, né? Tudo é muito o tempo todo, assim. Eu tenho até
pensado ultimamente, assim, como a gente faz essas coisas sem tirar foto, assim, sabe? Se é esse o lugar disso, assim, porque é muito complicado, assim, tudo torna-se. E o Beco do Batman é um exemplo, eu acho, assim, é um lugar, toscamente falando do Bet, eu não tenho propriedade para falar tanto, assim, conheço só de passar no Beco do Batman. Mas eu acho que é um lugar muito, poxa, era uma potência ali, né, de resistência, de alguma forma, assim, e acaba também sendo espaço, de certo modo, para outros artistas se manifestarem e tal, como alguns lugares de São Paulo aparecem isso. E aí, de uma hora para outra, coisa começa a ficar, Então, você enfim, sabe, Gabriel, que é um paradoxo. Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente mais coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, num primeiro momento, você tem a gentrificação, você tem os grafites indo para muros de outros lugares de São Paulo, quer dizer, já que essa iniciativa deu certo, por outro lado, enfeita a cidade, lugares, São Paulo é uma cidade muito dura, muito concreto, então, você tem uma manifestação de artistas, na 23 de maio, não sei se vocês acompanharam isso, tinham grafites e a prefeitura, acho que foi na época do... Do Dória, no primeiro semestre do Dória, que Eu ele não sei apagou. mais quem pintou, e depois cobriram com verde. Então, você tem muros verdes lá, que são caríssimos, que muro verde, você Ah, não é arquiteto, Juni, mas é caríssimo para manter. Então, sim. você tem esse aspecto. Por outro lado, também é um lugar que é difícil de andar, as pessoas andam, passeiam, têm segurança, tiram foto, se relacionam com aqueles grafites, existe uma arte ali. Então, também é um espaço que você constrói uma identidade, você olha para alguma coisa, aquela imagem te gera alguma coisa para você tirar foto. Então, eu acho bem complicado, porque acho que tem o bem e o mal, sabe? Tem a especulação, mas tem um espaço da cidade, um oxigênio da cidade, e um espaço de manifestação, quando esse grafiteiro foi morto, enfim, eu não sei no que deu a investigação. É sim. bem complicado, iguais os tijolos, eu gostei muito das tuas colocações, gostei muito das duas apresentações. Também. Um prazer. Eu também gostei muito, prazer, gente, assim, mas é isso, assim, eu concordo totalmente, Beth, eu acho que é o que você falou, acho que isso até mais do que ambivalente, é multivalente, né? São várias formas de aparecer isso, assim, e a dinâmica é muito dinâmico, na verdade. Pegar ali, sei lá, em São Paulo tem vários exemplos desses, assim, né? Tipo, você pega o Largo da Batata, que é um lugar de resistência, depois vai lá e muda e tal. Então, assim, é uma ideia de disputa, né? É uma ideia de disputa, assim. Só que às vezes eu vejo que a coisa meio que morre, assim, né? Mas não é só São Paulo, isso aí é geral. Você vai ver no Recife, o Caio de Estelita, lá, toda aquela coisa que rolou com o Peterito durante tantos anos. Foi que tive a oportunidade de ir há 3 semanas para Recife. Estão construindo 2 torres lá. Acabou, não tem mais, assim. Os caras resistiram, agora tem 2 torres lá. Então é muito difícil, assim, é muito... Uhum. Eu sou um pouco pessimista. A minha tendência é acreditar que, no fim, as empreiteiras, a lógica do mercado ganha, assim, sempre, assim, sabe? Dá uma descansada na galera, mas... Então, tem um caso interessante em Bogotá, vocês sabem ou não sobre grafite? Sim, Bogotá é sim, uma sim. Uhum. cidade que tem muito grafite, eles mataram um grafiteiro que estava pintando um túnel, que ia passar algum político, eu não lembro quem ia passar, e não era para o túnel estar pintado, estar grafitado, né? E prenderam o rapaz, acho que 14 anos, e o mataram. E todos os artistas visuais, né, acho que nem todos eram grafiteiros, em Bogotá começaram a pintar todos os muros, até que o Justin Bieber foi fazer um show ali, e fecharam o túnel onde o rapaz foi morto para pintar uma imagem do Justin Bieber, que ele, quer dizer, são essas contrariedades, esses paradoxos, que o que é ruim passa a ser bom, e você tem um roteiro lá, um walking tour, onde você vai ver todos os grafites, né? Todos não, porque a cidade inteira é grafitada. Alguns trechos, né? Talvez os iniciais. Eu faço um convite para vocês, esse grupo de estética e política, do professor Fabrini, faz um encontro online toda sexta-feira, esse ano é sexta-feira, né? O ano passado também era. E discute Rancière, a gente vai discutindo vários temas.
Franco Berardi. Então, vocês estão convidados, se tiverem interesse, vocês podem, sexta-feira, às 6h online. Legal. Esse do Franco Berardi que você falou, eu ia até comentar também, Beth, eu adoro, o Bifo, ele é muito massa, assim, eu acho ele, assim, todos eles, ele, Negri, essa galera toda aí da Itália, é muito massa. Esse trabalho que você estava falando mais dele, que estava fazendo referência, assim, eu não pesquei muito, era o Depois do Futuro, não? Não, é o livro Asfixia. Esse livro eu não conheço. É o Asfixia, a gente leu, não é um livro muito fácil de ler, porque tem vários pontos de vista. A parte que me cabe, quer dizer, que eu olho mais, seria mais essa asfixia por esse excesso de imagens, pelo hiperreal, pelo simulacro do Baudrillard. O que me interessa é isso, sabe? Quer dizer, a construção de imagem a partir do Didi Huberman, né? O que vemos, o que nos olha, e muito simulacro do Baudrillard, que são o Insta e todo o resto, né, as telas totais, né, os dispositivos. Então, é isso que eu estudo mais. Mas nesse Asfixia, ele vai tratando vários temas, mas no final, ele termina com fazendo uma menção ao filme do Bertolucci, né, o Vagalumes? Uhum. E o Vagalumes é aqui. Não, o Pasolini. Pasolini, desculpa. E o vagalume é aquilo, né? Quer dizer, na Segunda Guerra Mundial, são aquelas luzinhas que ainda sobrevivem a todo Sim. o resto, né? O livro do Didi Huberman, ele tem, né, o Sobrevivência dos Vagalumes, né? Ele tem é muito interessante, e eu vi o filme há pouco tempo, né? Eu tive essa curiosidade, eu revisitei. Então, se vocês quiserem fazer parte desse grupo... Bacana. Legal, eu tenho interesse, sim, não sei se eu consigo sempre, né, mas é um bom horário para mim, esse daí. Para mim também. Se vocês puderem me mandar por e-mail o telefone de vocês, claro, vocês no grupo de WhatsApp, porque tudo acontece no grupo de WhatsApp. Legal. Beleza. De vocês, tá? E aí vocês vão acompanhando. Fantástico. Beleza, Beth. Obrigado pelo convite. Bom, obrigado, gente, muito obrigada, adorei, viu? Gratidão por conhecer vocês e avancemos. Vamos. Valeu, obrigada, gente. parabéns. Boa noite, um abraço. Tchau. Tchau.